Amanhã, quinta-feira, tá? Tem Real Madrid e Real Oviedo. É o segundo colocado, que já não vence mais nenhum título, que somos a gente, versus o Real Oviedo, que tá na zona de rebaixamento, o último colocado. Quer saber mais desse jogo? Vem comigo. Então amanhã, tá? Quinta-feira, tá? Dia 14 do 5, 14 de maio. Quinta-feira, tá? Às 4h30 da tarde, tá? Tem Real Madrid e Real Oviedo pela 36ª rodada da La Liga. Já não valendo mais nada, porque o Farsa foi campeão em cima da gente nesse último domingo, tá? Dentro do Santiago Bernabéu, esperem protestos, tá? E quem tiver interessado em assistir esse jogo vai estar disponível na Disney+, ou se não, vocês podem assistir aqui comigo. Como sempre, quem já conhece o canal sabe que eu venho fazendo live de todos os jogos do Real Madrid, né? E não é porque o Real Madrid tá uma draga, que tá uma desgraça, que já perdeu o campeonato, que eu vou deixar de acompanhar o maior time do mundo. É óbvio que não, porque eu tenho um compromisso com o Real Madrid e com vocês também. Bom, então o Real Madrid, para quem não sabe, né, já perdeu. O Farsa tá com 91 pontos e o Real Madrid com 77, mas são 14 pontos de diferença, mas a gente pode diminuir, né? Já não vale mais nada, mas é simplesmente ainda pela dignidade, né? Para ver se esses vagabundos da bola aí que perderam o campeonato e esse presidente desgraçado que ontem também falou um monte de besteira, né? Tem coisas que é verdade até, mas enfim, falar do futebol mesmo do Real Madrid ele não fala. Mas enfim, então o Farsa já jogou hoje, né? Perdeu bem depois de ser campeão, já não vale mais nada, perdeu pro Alavés, né? Então se a gente entrar aqui, né? O Alavés venceu o Farsa por 1-0, tá? Então o Farsa não pontua mais, já jogou hoje, tá? Na data que eu tô gravando esse vídeo, na quarta-feira, no dia 13, né? Então a gente amanhã enfrenta o Real Oviedo, né? E aí pode chegar a 11 pontos, tá? O Real Madrid com 77 aqui, pode ir a 70, pode ir a 80 pontos, né? E o Real Oviedo, né? É o lanterna praticamente, né? O 20º, né? Aqui já rebaixado, né? Pelo amor de Deus, se a gente não vencer amanhã, né? Aí não adianta amanhã o Vini também. Eu vou xingar todo mundo, independente de perder, de ganhar, de empatar, não interessa, né? É o lanterna, mas enfim, vou xingar todo mundo porque os caras não tá merecendo nada. Bom, e se a gente pegar os dois confrontos que tem aqui, é porque o Real Oviedo veio, né, da segunda divisão para a primeira e já vai cair para a segunda de novo, né? Então, a gente tem dois jogos com ele, um em 2012 aqui, né? Que a gente venceu por 5-1, né? E nem ela liga, né? Amigáveis entre clubes. E depois outro, né? Do ano passado, né? No dia 24 de agosto, a gente venceu eles por 3-0, ainda com o Xabi Alonso. Bom, e o que que a gente tem de notícia aí? A gente tem as voltas, né, do Mbappé e do Carvajal, tá? Eu lembro que nesse jogo contra o Farsa no domingo, que a gente perdeu, o Carvajal não estava disponível, né? Tava até o Davi Jimenez, né? O lateral da base, mas agora o Carvajal já está disponível. Eu nem sei o que o Carvajal teve, na verdade, nem lembro, já nem me interessa, já tô pensando no Carvajal fora do Real Madrid. Mas tem a volta do Mbappé aí para tentar ainda se consolidar ainda mais na artilharia da La Liga, né? Embora já não valha bosta nenhuma, né? Aqui o Manny de Madrid também fala sobre a queda dos domínios do Real Madrid sem posse de bola, né? A péssima forma defensiva do Real persiste, né? Mas isso não é novidade para quem já acompanha o Real Madrid, sabe que esse Real Madrid aí é muito ruim criando jogadas. É muito ruim criando jogadas, né? No El Clássico ficou a prova disso e defendendo também muito, muito horrível, né? Então não é novidade para quem acompanha o Real Madrid. Bom, de resto, o Florentino Pérez conseguiu o que queria mesmo, né? Você olha no Marca, você entra no Marca e no A só tem notícia, né, das falas dele de ontem, né, da terça-feira, do dia 12, e aí agora as eleições era só dia 29, era só em 2029, mas ele antecipou, né, e esse cara aqui, o Riquelme, né, é o que vai entrar com ele e disputar as eleições, né, então ele tirou o foco totalmente do futebol, do Real Madrid, e agora só se fala nisso, né, só se fala nas eleições.
Bom, e aqui o AS soltou os jogadores relacionados para amanhã, né? Então tá aqui o Fran Gonzalez da base, né? O Carvajal, o Lunin parece que teve um vírus aí, algo do tipo, tá? Tava naquela matéria que eu passei do Mane de Madrid sobre o Carvajal e o Mbappé, mas eu não entrei lá, mas estava ali. Aí o Hausen, Alaba, Carreiras, Davi Jimenez, o da base também, lateral direito, Cesteiro da base, Thiago Pitar da base, Palácios da base, Mastantuano e Gonzalo Garcia, tá? E aqui o AS solta a provável escalação, né? Fran Garcia de novo, né? Sei lá o que deu entre o Arbeloa e o Carreiras, né? Aí Asensio, Courtois, Rudiger, Trend, né? Asensio tá amarelado, Trend também, Mbappé também, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Vinícius Júnior, Mbappé e Brahim, né? O horrível Brahim aqui. Enfim, essa é a escalação que o AS soltou para o jogo de amanhã. Bom, e o que esperar desse jogo para amanhã, né? Não esperar nada, é só xingamento, né? Só cobrar esses caras aí, porque já perderam tudo mesmo, já não disputa mais nada, né? O presidente tirando foco do futebol, não fala de dentro de campo. Saiu algumas coisas no X hoje, né? Sobre jogadores, ele falando que se tiver um jogador bom no mercado eu vou buscar, né? Mas parece que ele tá desatualizado, né? Não tem jogador nenhum, né? É só ir, é só gastar. Tira o Haaland do City, enfim, tira o Vitinha do PSG, tira o Schlotterbeck, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Schlotterbeck do Dortmund, enfim. Mas enfim, o Florentino Pérez falando um monte de coisa agora, resolveu aparecer, né? Mas não de forma positiva. Sobre o futebol do Real Madrid amanhã, tentar encurtar mesmo isso aí, né? Para não ficar tão feio assim. O campeonato ainda não terminou. É horrível que o Barcelona foi campeão com 3 rodadas de antecedência, né? Mas a gente tentar encostar mais para não ficar tão feio assim, né? Não ficar 14 pontos acima da gente, né? O farsa, o que é horrível, né? Na minha visão. Imagina a gente olhar, lembra daquela temporada desgraçada, 25-26, da qual a gente ficou 14 pontos, né? Abaixo do farsa, né? É uma coisa ridícula, né? Então a gente tem que diminuir para 11 aí, pelo menos, né? Já que eles já jogaram e perderam hoje, já são campeões, então devem ter entrado ali. Então todo mundo se poupando também para a Copa do Mundo. Mas enfim, amanhã é cobrar, né? Vamos ver o que vai acontecer no Santiago Bernabéu, ver se vai ter bastante cobrança, vai ter bastante protesto, bastante vaias para os jogadores e principalmente para o Florentino Pérez, que resolveu aparecer de forma negativa desde ontem, né? Nesses últimos dias aí. Enfim, e esperar as notícias aqui do Real Madrid, né? Parece que tá acertado já com o Mourinho praticamente bem encaminhado, né? Só falta mesmo que anunciar. Parece que o Real Madrid vai acertar com ele mesmo. Nessa parte eu concordo com o Florentino, né? Não acho que esteja um outro técnico capaz de gerenciar esse elenco. Acho que os outros técnicos que podem vir, que se vierem, vão ser engolidos, né? Por esses bandos de jogador mimado aí, essas cobras criadas, essas panelinhas do Real Madrid. Enfim, aí vamos ver no que vai dar, né? Essa próxima temporada agora vai ter que ter título pro Real Madrid. É inadmissível uma terceira temporada sem título. O Endrick também já vai jogar o último jogo dele pelo Lyon, né? Se eu não me engano é sábado ou domingo agora, e depois já retorna pro Real Madrid, então já termina o empréstimo dele, né? Porque é o último jogo que o Lyon vai jogar, né? Aí termina o campeonato francês, a Ligue 1, né? Então aí vamos ver o que vai aprontar o Mourinho mesmo se consolidar assim na próxima temporada e esperar para ver como esses caras vão reagir. Mas enfim, enquanto isso ainda não acontece, vamos acompanhar aqui o que acontece com o Real Madrid nesses últimos 3 jogos, né? Se tem alguma coisa boa a se tirar dessa equipe. Bom, pessoal, é isso. Não tenho mais nada para estar falando. E amanhã a gente se vê na live, tá? É só vocês colarem. Cole comigo pra gente cobrar e xingar esses bando de mimado, esses bando de perninha que não estão jogando nada e não estão representando essa camisa aqui e o escudo do Real Madrid. Beleza, pessoal? É isso. Até amanhã na live e Rala Madrid.